Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Pamela Mendes e nesse vídeo eu vou contar tudo o que vocês precisam saber sobre o meu curso de graduação que foi Ciência da Computação. O que eu fiz foi abrir uma caixinha no Instagram e aí várias pessoas mandaram várias dúvidas sobre esse curso. Tirei print de todas as perguntas que tinham na caixinha, mandei pro ChatGPT e falei assim, você vai criar um roteiro de vídeo com as principais dúvidas que mais se repetem e estruturar de forma que eu responda a maior parte delas. O primeiro capítulo desse vídeo vai ser sobre a minha trajetória pessoal. Então eu fiz Ciência da Computação na Universidade Federal de Uberlândia, modelo presencial, modelo bacharelado, modelo integral. Então eu tinha matérias na parte da manhã e matérias na parte da tarde, mas normalmente o primeiro período era de manhã, o segundo período era à tarde, e assim ia. Mas quando você reprovava numa matéria ou quisesse puxar mais matérias, você provavelmente ficaria ali o dia inteiro. Tem duração de 4 anos e eu levei 6 para me formar, mais ou menos, né? Assim, eu acho que é bem normal isso acontecer lá na faculdade federal, assim. E teve a questão da pandemia, então a gente ficou 6 meses sem aulas e depois virou uma bagunça, tiveram matérias de períodos mais curtos, enfim. Eu tive um momento de desmotivação também, então acabou levando 6 anos para eu finalizar. Se não tivesse acontecido a pandemia, provavelmente eu ia me formar no tempo normal, de 4 anos ou talvez um pouquinho mais. Mas eu realmente demorei bastante para me formar. Mas eu não me sinto mal por causa disso, acho que não mudou tanta coisa. Durante a minha graduação eu não fiz nenhum tipo de IC, de projeto de extensão, nem nada do tipo. Eu não tinha muito interesse nessas coisas. O meu foco, na verdade, a partir de um momento que me deu um clique, foi arrumar um estágio e entrar no mercado de trabalho. Eu queria ter feito isso antes, mas acabou que eu fui arrumar meu primeiro estágio, eu tava no 5º período por aí. Eu não fiz IC, eu não fiz pesquisa, eu não participei de nenhum projeto de extensão e eu não aproveitei a faculdade nesse ponto. Pra mim, a faculdade tinha um objetivo muito claro, que era entrar no mercado de trabalho. Se você não tem esse objetivo, tem um objetivo mais acadêmico, talvez o IC, as pesquisas façam sentido, se você gosta, né, dessa parte. Porém, é interessante que você tenha experiências, assim, para quando você não tiver nenhuma experiência profissional, para encontrar a sua primeira vaga. Então pode ser que participar de maratonas, criar projetos pessoais muito legais, coisas que comprovem a sua experiência prática e as suas habilidades, tanto soft quanto hard skills, pode ser que isso te ajude a compor um bom currículo para encontrar a sua primeira vaga. Eu tinha meu canal no YouTube na época, então isso era uma experiência legal para se colocar no currículo de um jeito ou de outro, comprovava minhas soft skills. O que eu faria diferente, que foi uma das perguntas, eu teria arrumado um estágio ainda antes, principalmente durante a pandemia. Eu não me tocava que eu poderia fazer isso por algum motivo. Como foi ser mulher na área? Quando eu entrei na faculdade, tinham 4 mulheres na minha turma, com mais, sei lá, 40, 50 homens nas matérias. Eu diria que, assim, é ruim você não ter referências na área de tecnologia, referências femininas. Por isso eu tô aqui, né? Eu tô sendo referência pra várias mulheres, o que me deixa muito feliz e realizada com tudo que eu tô postando aqui na internet. Mas eu sinto que, assim, eu não sofri nenhum preconceito, assim, que eu me lembre. Tinham algumas piadinhas, assim, de professores que eu lembro que eram meio engessados, sabe? Professores mais antigos ali, que falavam, é mulher, não sei o quê. Mas eu não ligava muito pra isso, não deixava nada disso me abalar e me desanimar sobre ser mulher na área. Eu via, assim, principalmente outras mulheres, eu tentava me inspirar, assim, em mulheres de sucesso, mulheres que estavam postando ali conteúdo na internet, que teve uma carreira boa, enfim. E eu fiz amigos também, fiz amigas, fiz amigos dentro da faculdade que definitivamente deixaram as coisas mais fáceis. Então, sim, meu grupo de amigos era basicamente só homens, mas eles eram legais, a gente fazia os trabalhos juntos, enfim, eles me respeitavam muito também, então foi tranquilo essa parte de ser mulher ali na área. E aí, quando eu consegui meu estágio no Bradesco, tinham bem mais mulheres lá, assim, mulheres em altos cargos, mulheres desenvolvedoras, estagiárias, que eu pude conhecer, pude fazer amizade, conheci mulheres incríveis que também acrescentaram essa representatividade, assim, na minha cabeça, o que foi bem importante. Sobre essa questão de ser mulher, eu acredito que sim, ser mulher na área
pode às vezes ser desafiador caso você esteja em um ambiente que não seja propício para isso. Caso você esteja em uma empresa que rebaixa mulheres por algum motivo, ou tem um chefe preconceituoso. Mas, no geral, tente não se abalar, tenta mudar para uma empresa de boa cultura e vocês são igualmente capazes de fazer o trabalho. Inclusive, eu acho que a minha rotina de trabalho, minha rotina corporativa hoje em dia é super, hiper, mega feminina. Em um sentido de eu consigo me arrumar pra ir trabalhar, eu consigo fazer as minhas atividades no ar-condicionado, assim. Eu tenho que usar o meu cérebro de maneira mais lógica, de maneira mais racional. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fui mais de exatas. E eu tento incorporar outras coisas que me fazem lembrar da feminilidade na minha rotina, no meu dia a dia, no meu tempo livre. Esse equilíbrio pra mim tá sendo muito legal. Eu quero trazer um vídeo um pouco mais específico sobre isso, sobre feminilidade, sobre mulher na área, sobre como é a minha experiência, e depois eu vou trazer um vídeo sobre isso, caso vocês tenham interesse. Mais uma questão sobre a minha trajetória pessoal, se eu sempre gostei da área. Eu idealizava a programação como uma atividade que eu não conhecia e que eu achava que eu ia gostar. E eu tive uma certa dificuldade de gostar ali nos primeiros momentos, até eu ficar mais entendida do assunto, mas hoje em dia eu gosto. Eu gosto do que eu faço no meu dia a dia. Então, durante a minha faculdade, eu tive momentos que eu pensava que não era pra mim. Então, nem sempre eu gostei da área, basicamente. Segundo ponto, se é muito difícil, sobre a dificuldade do curso, da graduação. Ciência da computação tem muita matemática sim, tá? Eu tive cálculo 1, 2, 3, tive outras matérias de matemática, tive estatística computacional, tive matemática... Eu não lembro mais. Cálculos são difíceis. É bem mais difícil do que uma matemática do ensino médio. Mas você pega o jeito. Você tem que pegar o jeito de estudar. Se você pega o jeito de estudar, você consegue vencer essas coisas. Então você precisa ser uma pessoa comprometida, esforçada e estudiosa para conseguir, caso você tenha dificuldade. Se você é um gênio da matemática, você não vai ter dificuldade, você vai tirar tudo de letra. Eu digo que eu só aprendi a estudar quando eu entrei na faculdade. Eu achava que eu estudava no ensino médio, mas eu estava enganadíssima. O estudo da faculdade é bem mais pesado. Então eu lembro que quando tinha prova, eu pegava as listas de cálculo, fazia, refazia por horas e horas antes da prova e às vezes tirava uma nota a mínima da mínima para passar. Eu vou passar pela grade curricular. Essa grade aqui é a grade antiga que eu peguei, né? Porque hoje em dia tiveram algumas alterações, mas eu vou falar sobre essa. Então, no primeiro período, a gente tem algumas matérias chatas, porém introdutórias. A gente aprende primeiro um pouco de lógica, um pouco de programação procedimental, que é em C. Linguagem C, você não vê as pessoas usando no mercado. Então aí você fica meio na dúvida assim, meu Deus, por que eu tô aprendendo isso, né? É uma coisa mais pegada mesmo, mais difícil do que Python, por exemplo, mas você constrói uma base boa do que é programação, na força do ódio. Tive introdução à ciência da computação, que honestamente eu não lembro o que fazia nessa matéria. Lembrei, era coisa de bit, né? Aquelas contas que você faz com bit. E aí as duas matérias mais difíceis pra mim foram cálculo 1 e geometria analítica e álgebra linear, que é bem pegado assim, matemática puríssima, coisas absurdas. Meu professor era chinês e aí eu não entendi o que ele falava, foi complicado. E o meu professor de cálculo 1 lia a nota de todo mundo da sala, das provas. Então, se você tirava 0, todo mundo ficava sabendo. Era, assim, maravilhoso. E empreendedorismo, que foi uma matéria mais assim... você tinha que ter uma empresa e apresentar uns projetos, era de boa. Segundo período, na mesma vibe de empreendedorismo, a gente teve profissão. Essa matéria eu lembro que era bem legal, porque vinham profissionais de várias áreas contar da vida deles pra gente. Então, essa foi uma das únicas matérias, assim, que eu falei, que legal. Que legal, não foi difícil, foi tranquilo e tal. A gente teve cálculo 2, matemática para ciência da computação. Algoritmos e estrutura de dados 1 e 2 foram as matérias mais difíceis do curso pra mim. Incrivelmente, não foi nem cálculo, porque foi difícil fazer as coisas entrarem na minha cabeça. E eu não gostava tanto que eu decorava as coisas para fazer as provas. E, na verdade, essas matérias são muito importantes, principalmente para entrevistas.
porque muitas vezes você precisa saber estrutura de dados e algoritmos para responder questões de Elite Code, de HackerRank. Então essa era uma base que eu queria ter construído melhor durante a faculdade, porque aí eu não teria que reforçar isso agora na minha vida corporativa, que ultimamente eu tenho estudado um pouco sobre algoritmos e estrutura de dados para entender. Sistemas digitais eram coisas mais de hardware. Eu acho que não é a questão de um semestre mais difícil que o outro. Todo semestre tinham matérias que eram extremamente difíceis, tinham matérias que eram mais de boas, e tinham matérias que eram fáceis. Então a gente teve no terceiro período estatística, cálculo 3, programação funcional, e a gente teve PO, que é uma matéria muito importante, uma das mais importantes, porque hoje em dia eu trabalho com uma linguagem orientada a objetos, e foi uma das matérias que eu mais aprendi na faculdade, realmente, que eu gostei bastante de ter. Arquitetura e organização de computadores é mais uma matéria de hardware. Quarto período, tivemos estatística computacional. Nossa, essa matéria era um terror pra mim, agora que eu tô lembrando. Teoria dos grafos, eu não lembro dessa matéria, eu não lembro o que eu fiz, mas eu sei que tinha grafos e tinham apresentações que a gente tinha que fazer. O tema de banco de dados também foi uma matéria super importante, falava de banco de dados. SQL é mega hiper importante para qualquer desenvolvedor back-end. Se você for para a área de DBA também é muito importante. A gente tem uma sequência dessa que é o gerenciamento de banco de dados. E na ciência da computação tem muitas matérias bem teóricas, que às vezes você não vê muita aplicação daquilo no mercado de trabalho. E realmente, muitas das coisas aqui eu não uso no dia a dia, mas tudo são bases teóricas e ajudam a aprimorar o seu raciocínio. Principalmente essas matérias de cálculo ajudam a fazer você pensar melhor, ter um raciocínio lógico mais aprimorado. Então eu não descarto a importância de todas as matérias aqui. A gente teve várias matérias assim mais teóricas, algumas mais práticas, PO2, engenharia de software, que foram matérias legais, que eu gostava muito do professor também. Arquitetura de redes, a gente teve redes 1 e TCP/IP depois, que foi bem importante para entender muitas coisas na computação. E realmente, acho que quando ia encaminhando para o sétimo, oitavo período, tinham matérias mais tranquilas, mas não tanto assim. Eu fiz algumas optativas, eu fiz optativa de maratona de programação. Basicamente, a gente ia para lá no sábado resolver várias questões de programação e eu esqueci. Chama resoluções de problemas a matéria. Teve uma que eu fiz com um professor que era paquistanês. Eu fiz com um professor que era do Paquistão e veio aqui. Ele era bem legal e ensinou várias coisas sobre a vida pra gente. E a outra optativa foi computação gráfica, que parecia ser fácil, mas foi muito desafiador também. E a gente sofreu bastante para entregar o projeto. E a partir do sétimo período você já começa puxando o seu TCC, que é obrigatório para graduação. Nessas horas complementares você pode fazer cursos. Eu contei o meu estágio não obrigatório também, enfim, foi um rolo. Eu fiz um tempo de estágio não obrigatório, que também contou para as minhas horas complementares. E tinha que fazer essas 3 optativas e aí fazer o TCC. Gente, editando esse vídeo, eu percebi que eu não falei absolutamente nada sobre o meu TCC. Meu TCC é um pouco diferente dos TCCs tradicionais que a gente vê no curso, né? Que normalmente as pessoas fazem alguma pesquisa, algum desenvolvimento, desenvolvem algum projeto e fazem o TCC sobre isso. O meu, eu queria que ele fosse um pouco mais teórico, então eu queria falar sobre alguma coisa que acontece na área de computação. E aí, junto à minha orientadora maravilhosa, a gente chegou à conclusão de que seria legal eu falar sobre os desafios que as mulheres enfrentam na área de computação, que é tudo muito alinhado com os conteúdos que eu acabei criando por aqui. Mas, nesse sentido, eu fui atrás de referências bibliográficas, pesquisas sobre a história das mulheres na área de tecnologia. E aí eu quis falar principalmente do mercado de trabalho e um pouquinho da universidade e como os fatores desde a infância levam com que as mulheres sigam por outras áreas e todos os desafios que elas enfrentam na área de tecnologia. Foi bem legal fazer esse TCC. Para a parte prática dele, né, que seria o desenvolvimento do TCC mesmo, eu entrevistei de 7 a 8 mulheres e tinha um roteirinho com várias perguntas sobre a vivência delas. Então eu peguei de cargos diferentes, algumas em cargos mais
de liderança, e tinha muito esse aspecto da liderança feminina na área de tecnologia também. Foi muito gratificante fazer um trabalho sobre esse assunto que pouca gente fala. E é isso, essa é a minha grade bem resumida aqui pra vocês. Eu acho que é possível que os cursos de ciência da computação nas federais tem uma estrutura bem parecida com essa. O que a faculdade realmente ensina versus o que o mercado cobra. A faculdade te ensina a pensar, ensina uma base teórica sobre computação, mas as coisas práticas do dia a dia, como vão ser as suas tasks, as suas atividades, os projetos, como funcionam dentro de empresas, é algo que você só vai aprender quando você entrar no mercado de trabalho. É impossível você aprender isso só na faculdade, a não ser que você lance o seu próprio projeto, o seu SaaS, e coloque ele, aí você vai ter uma noção. Mas eu mesma só fui entender como as coisas funcionavam e como seria o meu dia a dia como programadora quando eu entrei no meu estágio de desenvolvimento de software. É importante, então, você desenvolver a sua habilidade de processos seletivos. Eu indicaria que vocês entendessem como são os processos daquela empresa que você quer entrar, o que você precisa aprender. Você pode dar uma olhada nas vagas, ver o que elas estão cobrando, mas eu sempre indicaria, se possível, arrumar um estágio numa grande empresa. É bem melhor do que as pequenas empresas que vão exigir que o estagiário saiba igual um pleno e trabalhe igual um pleno. Ciência da computação ensina sim você a programar, tá? Claro que cada pessoa tem um nível de dedicação no curso, mas você aprende sim a desenvolver. Mas também é importante que você estude por fora para melhorar essa sua habilidade de desenvolvimento. Então eu diria que ciência da computação é bem mais teórico do que prático. Como que eu estudava no curso, né? Não eram muitas matérias, eu confesso que eu não tinha uma rotina muito boa de estudos e às vezes era bem difícil conciliar tudo que eu precisava fazer. Então, eu usava o Notion para me organizar naquela época, para listar todas as provas, trabalhos. Então, nas aulas, normalmente eu usava as aulas para fazer trabalhos de outras matérias e adiantar, principalmente quando eu fazia estágio, para otimizar meu tempo. E isso não é muito legal. Eu estudava quando precisava realmente estudar. Eu costumava pegar várias horas seguidas e estudar, fazer realmente uma maratona. Então eu não conseguia fazer aquilo de estudar 1 horinha por dia do que eu vi na faculdade, não. Eu esperava o último momento e era bem procrastinadora nesse ponto e estudava tudo alguns dias ou horas antes da prova. E de alguma forma, às vezes dava muito certo isso daí, e às vezes não muito. Mas cálculos eu tinha que fazer muitos exercícios mesmo. Para a prova de programação eu tinha que escrever o código, porque normalmente eram provas no papel, então eu escrevia, reescrevia várias vezes, decorava, né, o que não é muito legal, né. Era assim que eu fazia. E teorias eu fazia resumos, né, no Notion, e lia, relia. E basicamente eu era uma decoradora, eu decorava as coisas. Hoje em dia o meu estudo pro mercado, para a minha profissão, é bem diferente. Eu realmente foco em aprender aquilo com calma, né? Porque eu tenho todo o tempo do mundo normalmente, então eu posso fazer as coisas com calma, posso ver, rever, tablet ou papel. Eu nunca tive tablet, mas eu levava o meu notebook normalmente para a faculdade, que era o Dell que eu tinha. Pergunta que não quer calar é se vale a pena fazer ciência da computação, se hoje eu faria diferente. Quando eu escolhi esse curso, eu levei bastante em consideração que eu queria fazer numa faculdade federal, eu queria fazer no horário que aquele curso estava disponível na minha cidade, então eu não olhei muito para a grade curricular. Eu falei, esse curso serve para o meu objetivo? Sim. Eu vou chegar onde eu quero? Sim. Então essa foi a minha tomada de decisão. Mas se você tem muitas opções, você pode realmente considerar o que é melhor para aquele objetivo. Se eu tivesse, assim, muito inclinada a arrumar um estágio, eu faria um curso noturno, talvez. Porque os horários de estágio são 6 horas, normalmente. E eu tive sorte que o Bradesco disponibilizava estágios de 4 horas. Então eu conseguia fazer o estágio de manhã e ir para a faculdade à tarde. Mas eu sei que não é a realidade. Foi realmente um caso de muita sorte, porque não é a realidade de maioria das empresas. Vai exigir que você esteja lá das 8 às 14 horas. Então eu levaria isso em consideração se eu fosse fazer uma graduação hoje em dia. Sobre EAD, eu acho que depende. Pode ser que você se adapte ao EAD, mas pode ser que a experiência presencial seja fundamental para você.
Pra mim, eu fiz um tempo de EAD por conta da pandemia e eu não gostava, eu não me adaptei. Mas hoje em dia, como eu estou na fase que eu estou, uma pós-graduação eu faria EAD, porque seria certo para conciliar com o meu trabalho, né? Eu não sei, mas eu acho que as empresas não veem muita diferença entre uma pessoa que fez presencial e fez EAD. Então realmente fica aí ao seu critério. Vai muito mais da habilidade da pessoa de fazer o processo seletivo e o fato de ela estar em uma faculdade do que qual é o curso que ela tá fazendo, qual que é o modelo que ela tá fazendo. Precisa mesmo de faculdade? Eu acho que a faculdade é extremamente importante para entrar no mercado de trabalho, para construir a sua carreira. Eu não indicaria para ninguém não fazer faculdade, eu acho que é importante. Hoje em dia, com o mercado do jeito que ele tá, é praticamente impossível você conseguir uma vaga de júnior sem ter faculdade. É mais fácil entrar no mercado de trabalho no estágio. Exige menos coisas de você. Em ciência da computação, como te dá uma base teórica bem ampla, você pode trabalhar em diversas áreas diferentes, todas as áreas de tecnologia, basicamente. Você pode ir para uma área de suporte, pode ir para dados, tem matérias densas de dados ali. Então é um curso que te fornece essa oportunidade de entrar em qualquer área de tecnologia. Pode ir até para UX e UI design. Concurso é uma boa opção também, tá? Tem pessoas assim... Tem uma diva que eu sigo no YouTube que eu acho que vocês podem ir lá acompanhar ela, que ela trabalha no Banco do Brasil. Ela chama Dev Concursada, né? É bem óbvio. Mas também é uma possibilidade que a ciência da computação pode te oferecer. Eu vou deixar aí pra vocês o link de algumas plataformas de estágio de grandes empresas que eu sempre olhava quando queria aplicar, que são Eureka, Companhia de Estágios e Companhia de Talentos. Eu acho que são essas. E também pelo LinkedIn, tem grandes empresas que também contratam e divulgam seus processos seletivos pelo LinkedIn. Então, amigos, é isso. Espero que tenha sido bem detalhado. Se eu não tiver abordado alguma questão, alguma dúvida, deixe nos comentários, que se eu não responder, tenho certeza que alguém vai responder. Se você vai começar um curso agora, boa sorte, faça essa experiência valer, procure um estágio quanto antes, fique tranquilo. Pessoas passaram por dificuldades durante a graduação e não é o fim do mundo, não desista do seu curso. Eu já quis até desistir, mas minha mãe não deixou desistir. Não desista, no fim vale a pena sim, eu acho extremamente importante. E lembre do porquê você tá fazendo isso, do seu propósito, do seu objetivo, se inspire nas pessoas online. Tchau e até o próximo vídeo.